Olá, comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com mais um Summer Viva Show, março de 2020, e eu trouxe hoje para vocês alguém muito especial. Eu sei que nós, imigrantes, somos sempre guerreiros, prontos, para desenvolvermos nossos talentos, mas é sempre bom quando tem alguém que estuda, sobre como nós podemos desenvolver mais e mais as nossas capacidades para que possamos atingir os nossos objetivos. Então eu trouxe hoje aqui alguém que você já deve ter ouvido falar, porque ele é uma pessoa muito integrada na nossa comunidade. Se não ouviu, vai ouvir agora. Fabiano Latam está aqui conosco. Bom dia, Fabiano. Bom dia, muitíssimo obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, Adriana. Olha, o prazer é todo meu. Então, assim, eu tive o prazer de conversar com você semana passada, de receber carinhosamente 2 livros maravilhosos que você escreveu e fiquei pensando, eu acho que é hora da gente compartilhar de todo esse conhecimento, esse seu talento em lidar com as relações, para que a gente possa transmitir tudo isso para a nossa comunidade imigrante, não só aqui em Somerville, mas nas cidades vizinhas, Afinal de contas, o nosso show é para todos. Então, Fabiano, antes de mais nada, me fala um pouquinho de você. Você é de onde no Brasil? Bom, eu sou do interior de São Paulo, a cidade que eu nasci é Ouroeste, é uma cidade bem pequena, no interior de São Paulo, quase divisa com Minas. Sim. E eu vivi lá até os 18 anos, depois que eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu me mudei para uma outra cidade da região, chamada Votuporanga, onde eu fiz faculdade, depois eu fui para São José do Rio Preto, que é uma cidade mais conhecida da região noroeste paulista. E lá eu morei 15 anos, e trabalhei como jornalista. Minha graduação é em comunicação social, então foi lá que eu construí um pouco de tudo que eu falo hoje, Como jornalista, eu trabalhei muito tempo escrevendo sobre comportamento. Eu entrevistei muita gente. A minha especialidade não era jornalismo hard news, notícia. Eu falo que eu tive esse privilégio de poder aprender entrevistando filósofos, professores, educadores, psicólogos, médicos. Então, foi uma grande escola escrever todos os dias sobre esses assuntos dos quais eu falo hoje. Que bacana. Então, há quanto tempo você está morando aqui nos Estados Unidos? Aqui em abril vai fazer 5 anos, só que eu costumo dizer o seguinte, parece que faz 10 anos. Porque a quantidade de desafios que a gente tem todos os dias, tudo fica intenso, tudo amplifica. Então, assim, a sensação que eu tenho é que faz muito mais do que 5. Mas são só 5 anos ainda. São só 5 anos. Olha, Fabiano, quando você me falou do seu trabalho, eu já tinha lido, a gente já tinha a oportunidade de ter um contato, anteriormente, você apresentou o seu primeiro livro aqui nos Estados Unidos, nas bibliotecas de Somerville, não foi isso? Isso mesmo. Então, eu sempre muito curiosa. E ao me debruçar sobre essa leitura nesse fim de semana, eu fiquei imaginando, puxa vida, corajosos todos somos, nós imigrantes que aqui chegamos, de uma maneira ou de outra, somos muito corajosos, que deixamos para trás, uma série de experiências, pessoas que a gente ama, alguns bens materiais. Então, assim, coragem não nos falta, não é verdade? Mas chegar até onde a gente imaginou que poderíamos chegar, ou até mais longe, requer um pouco mais do que coragem. Eu imagino e chamaria isso de disciplina. Então, quando eu li os seus livros, eu falei, acho que talvez, assim, conhecendo melhor essa prática, que o Fabiano propõe, a gente possa, de fato, chegar a um lugar, sonhado. Porque muitas vezes a gente vem para cá e fala assim, eu vou aprender a falar inglês, vou me tornar proficiente na língua, vou fazer um curso, ou vou desenvolver uma carreira. E às vezes no meio do caminho a gente se atropela, e eu entendo, porque a vida do imigrante é muito dura, de trabalho, mas ao mesmo tempo na minha sala, no meu office, eu vejo muita gente falar, estou me sentindo tão deprimido ou desapontado, porque imaginei que eu poderia, a esse momento, já estar falando inglês, ou já estar conquistando, assim, outras coisas, Então, eu pergunto para você, eu vou mostrar aqui para a câmera, eu vou começar por esse livro que eu achei muito bacana, que foi o último livro, que chama-se Em Frente, e que você pode ler também em frente, para frente, sempre em frente, e que eu achei muito interessante, e que você fala, reflexões para ressignificar sua jornada. Então, uma jornada todos nós temos, chegamos até aqui, mas como ressignificar aquele caminho que a gente continua trilhando, porque a gente não pode parar. Então, fala um pouquinho sobre isso agora para nós.
Bacana. Não, a sua observação, assim, é perfeita, porque falando de nós, imigrantes, né, a gente teve uma jornada no Brasil, né? Para quem veio para cá já adulto, né? A gente teve uma jornada no Brasil em que a gente construiu ali de acordo com as relações que a gente tinha na família, o trabalho, as experiências de trabalho e tudo mais. Aí, de repente, você decide ir para um outro país, cada um tem um motivo, né, diferente, uns querem sonham muito, outros querem ganhar dinheiro, outros querem aprender a língua, outros querem realmente até, às vezes, fugir de uma situação, ir embora, recomeçar. E aí, quando chega aqui, eu falo que é diferente, né, quando você vem como turista, obviamente, você está ali num período específico em que tudo é bonito, somente aquelas imagens bonitas que você faz dos lugares que você visita. Mas depois vem a realidade, e a realidade ela é dura em qualquer lugar, né? Muda-se geograficamente, mas algumas coisas continuam e outras amplificam. Então, quando eu comecei a pensar muito sobre isso, baseado até nos meus desafios constantes, né, nesses 5 anos, eu pensei o seguinte: a gente precisa reescrever, ressignificar, porque tudo aquilo que, coisas que valiam, que tinham valor para a gente, de repente não tem mais, coisas que não tinham valor passam a ter valor, um valor incrível, né? Coisas novas que eu preciso acrescentar, ou eu vou abrir a minha cabeça, ou eu vou fazer diferente, ou eu vou ampliar a minha visão, ou eu vou sofrer demais. Então, eu digo isso, que chega um momento na vida, e é claro, eu estou falando isso em relação aos imigrantes, eu acho que todo imigrante vai se identificar muito com essa fala, mas eu acredito que isso vale para todo mundo, né? Conforme você vai crescendo, amadurecendo, cronologicamente você vai envelhecendo, passando os anos, tem um momento que você vai ter que ressignificar, do tipo, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? O que está valendo a pena? O que não vale? Então, eu fiquei muito feliz assim quando isso começou a surgir naturalmente, porque eu percebi que esse é o questionamento de muita gente, né? Então, quando me veio essa coisa do título do livro, Em Frente, e eu achei essa foto, na verdade eu queria ter usado uma foto que eu fiz com minha bota na neve, só que aí ela não dava certo para a capa, porque tem algumas questões de aparecer e tudo mais. Mas aí eu falei, eu quero uma foto desse jeito, né? Que era meio que enfrentar mesmo, né? Ir pra frente, né? Bater o pé, né? Bater o pé, porque senão não vai. Não vai. Senão Então, não vai. o que a gente precisa, Fabiana, assim, na sua opinião, para quando a gente se sente assim, estou estagnado, estou repetindo, todo dia eu tenho essa mesma rotina, mas eu queria mudar, eu queria ressignificar, eu queria ir em frente, né? O que você sugere? Há uma série de caminhos que eu devo seguir? O que você sugere? Olha, essa pergunta ela é muito interessante e é bastante complexa, mas eu vou dizer assim, o que eu digo para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas que eu convivo, né, para quem eu dou consultoria, eu digo o seguinte: a gente tem que em um determinado momento encarar a realidade, derrubar um pouco as ilusões. Porque grande parte do nosso sofrimento no dia a dia, nas relações, vem por causa das expectativas que a gente cria. E criar expectativa é livre. A gente cria, né? O nosso cérebro, quando ele quer, ele foge, né? Da realidade, ele cria. Isso é bom? Isso é bom. De algum modo, isso cria um conforto, e isso nos faz mover. Só que, de repente, a gente vicia em acreditar em algo que não existe, ou em algo superlativo. Quando, na verdade, a realidade ela é feita de perdas e ganhos, de certo e errado, né? De coisas que dão certo e coisas que não dão. E às vezes as pessoas esquecem disso. Então, assim, eu vejo que existe um otimismo, um positivismo tóxico, que é achar que, nossa, que tudo é lindo, que basta eu sorrir, basta eu acordar e tratar todo mundo bem, tudo vai dar certo, todo mundo gosta de mim, meus projetos dão certo. Não. Infelizmente, não. Então, quando eu falo de ressignificar, não é de se tornar uma pessoa negativa ou dar um passo para trás. Não. É pensar o seguinte: peraí, de novo a pergunta, né? Quem sou eu? Com quem eu me relaciono? O que eu posso fazer? O que eu estou enxergando que na verdade não existe? O que eu estou esperando do outro que ele não vai oferecer? Né? Porque a gente espera muito que os outros mudem para satisfazer as nossas verdades, as nossas expectativas. E o outro não vai mudar. Imagina, se para você, para mim, para qualquer um de nós é tão difícil a gente mudar alguma coisa, que neurose é essa que a gente tem de esperar que o outro vai mudar?
o marido, a mulher, o chefe, o governo, né? As regras, as leis. Então, assim, é aquela questão de cair a ficha. E isso é tranquilizador. Isso, então quer dizer que o primeiro passo é esse choque de realidade, né? Sim. Eu vou aceitar as coisas como elas são. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem tem hoje contato ou páginas, mídias sociais, costuma se deixar deslumbrar ou impressionar com as páginas alheias, que antes a gente falava da grama do vizinho, que é mais verde, né? Hoje a gente Agora pode falar que a Instagram página do vizinho. o Instagram do vizinho, o Facebook do vizinho, né? Tem mais fotos, ele viaja mais, ele tem uma família perfeita. Então, assim, às vezes a gente se deixa iludir não só, né, pelas questões que a gente cria na nossa mente, mas aquilo que o outro apresenta para você. Nada contra isso, cada um vende a imagem como quiser. Mas é importante que a gente veja essa página do vizinho também com um olhar, né? Aquilo ali foi um momento que ele publicou ali, mas assim como você, ele também tem desafios, ele também tem dificuldades, ele também tem uma família que não é aquela da propaganda da margarina, né? Porque isso é o que é. Então, tirar um pouco dessa maquiagem, né, que a gente põe nas situações e o fato de que hoje eu posso maquiar o tanto que eu quiser, porque eu tenho acesso à minha própria página, facilita, né? Porque qualquer um pode inventar uma situação. Então, assim, eu imagino, e ontem eu estava conversando com alguém sobre isso, que também é preciso que a gente, né, assim, se desvencilhe desse olhar de perfeição sobre a situação dos outros, porque assim você também não vai se sentir o derrotado, o fracassado, comigo não deu certo, ou eu não tenho o que essa pessoa tem. Então, assim, esse choque de realidade eu achei muito bacana quando eu vi no seu livro, porque é a primeira coisa, é até um pouco de humildade da sua parte, de você tirar essa bagagem, né, pesada, que não te leva a lugar nenhum, porque para enfrentar e dar esse passo com uma mala pesada é complicado, né? Não então, tem como. eu achei bacana. Então, vamos lá, vamos dizer que a gente já consiga se desvencilhar, então, desse peso, dessa ilusão, como você falou. Então, depois disso, o que se pode fazer? Pois é, isso que você falou é fato, né? A tecnologia, a possibilidade de comunicar hoje de forma veloz e a possibilidade da gente editar a nossa vida. Porque antigamente a gente via na televisão e nas revistas. Então a vida das celebridades, das pessoas, dos famosos, dos políticos, ela era editada por um filtro. E hoje todo mundo tem essa possibilidade, quer dizer, eu tenho, você tem, de mostrar aquilo que eu quero do jeito que eu quero. Isso cria uma falsa realidade. Por quê? Porque existem momentos bons, bonitos, existem momentos que todo mundo está rindo e tudo mais. Existem, mas eles são raros. O que acontece é que quando isso se concentra na rede social e a gente começa a acompanhar aquilo, dá a impressão que é daquele jeito. E aí no dia que você está vendo aquilo, naquele momento, a tua vida não está naquele ponto. Aí começam as comparações inconscientes, né? Você nem está pensando. E gera esse sofrimento. Então, isso que você falou é mesmo o primeiro passo, é de pensar o seguinte, olha, o que eu vejo aqui é uma vida editada, com os melhores momentos, né? Eu não tenho obrigação de seguir isso para me sentir incluso. Quer dizer, eu vivo uma realidade, eu tenho um dia a dia, né? Eu trabalho, eu pago contas, eu pego o trânsito, o pneu fura, enfim, o filho dá problema na escola. Essa é uma realidade. Então, eu não posso descolar aquilo que eu vivo no dia a dia, né? Eu tenho que descolar aquilo que eu vivo no dia a dia desse ideal. Porque senão entre uma coisa e outra fica um gap, né? Que é onde gera ansiedade, sofrimento, depressão, comparação. E prejudica o teu crescimento, a tua sensação de bem-estar natural. Eu falo que hoje, mais do que buscar a felicidade, Adriana, essa felicidade que venderam pra gente, a gente tem que buscar bem-estar e equilíbrio. Eu falo muito isso. Eu falo assim, olha, busque bom senso, bem-estar e equilíbrio. A felicidade ela vai vir nessas entrelinhas, né? Porque também criou-se uma ditadura da felicidade. Você já percebeu? Dá a impressão assim que você é obrigado a ter sucesso, obrigado a ser feliz, obrigado a chegar naquilo. Isso não existe, isso está deixando muita gente doente, né? E na verdade não é bem assim. Então, de novo aí, derrubar as ilusões, dissolver as ilusões, encarar a vida como ela é, sabendo que de hoje para frente, um monte de coisa vai dar certo,
e um monte de coisa vai dar errado. Porque isso faz parte da natureza humana. E as pessoas estão achando que você vai, atinge felicidade e acabou. E tá pronto, e viveu pleno e feliz. A gente não estaria nem aqui nesse mundo que é muito louco, injusto muitas vezes, né? E complicado. Mas eu diria que é isso. É o primeiro passo, é você se conscientizar. Eu falo assim para as pessoas, respira. Para de se cobrar, né? Não pega tão pesado com você, porque quando você pega muito pesado com você, você acaba pegando pesado com os outros, aí você estraga tudo. É verdade. Então, esse livro vai falando um pouquinho disso, de metas, não é verdade? E você, eu vou ter que passar um pouquinho para o livro anterior, porque infelizmente a gente não pode passar o dia todo aqui, mas seria ótimo, porque a conversa é sempre muito boa com você. Mas o livro anterior chama Agora Vai, e ele fala de estratégias, não é? No caso aqui, ele fala para a sua vida e a sua carreira. Então, você quer falar um pouquinho desse livro? Você trabalha com esse livro mais com a consultoria que você dá às empresas ou de maneira geral também em relação a pessoas físicas? Certo. Ó, o Agora Vai, né, ele é de um outro momento, assim, existe uma diferença grande entre os dois e eu gosto bastante dessa diferença, né? O Agora Vai é um livro mais racional, pragmático, em que eu dou dicas, faça isso, faça aquilo. Então, tanto que eu trabalho com... Primeiro passo para você fazer alguma mudança, você tem que reorganizar a sua rotina. Você tem que tirar coisas da sua rotina. Eu diria que é tirar, né? Nem pôr. Porque você já tem coisas boas nela, mas que ficam de lado. Então, o primeiro passo é retirar. Segundo passo, você precisa mudar algum hábito. Tem alguma coisa que você está fazendo que está ruim, né? Um só, porque deve ter uns 10, 20 hábitos ruins. A gente tem, a gente vai acumulando, que a gente aprende com os outros, a gente aprende, né, com a mídia, a gente aprende com a convivência. Depois a gente tem que colocar uma meta. Né? Essa palavra meta ela é muito empresarial, mas é assim, um objetivo, uma tarefa da semana. Essa semana, o que eu vou resolver? Qual a situação que está esperando, que está crescendo, que está virando bola de neve, que eu não quero encarar, eu uso em frente, que eu não quero encarar. E que às vezes é tão pequena, né, Fabiano? Mas quando você resolve, você fala, uau, por que eu esperei tanto para resolver isso? Você dorme até melhor naquele dia. Não é? Você fala, como assim? Eu passei meses para fazer algo, parece até que eu estava confortável naquela zona de conforto, né? Verdade. Ou zona de desconforto, eu diria. Porque, então eu percebo isso também, quando você consegue, né, vou resolver isso e daqui para frente me sinto, ai, que alívio. Então, como você falou, vem outros, né? Cria até uma satisfação, né? Uma satisfação de você próprio fazer algo por você, porque tem coisa que ninguém vai poder resolver. É verdade. Porque às vezes a gente vai deixando as coisas achando que os outros vão resolver, né? Mas tem coisa que você vai ter que resolver. Então, falamos aí, paramos no meta, no objetivo, na tarefa, ou no, né? E aí, uma outra fase que eu acho muito legal, que eu coloco isso, que é você celebrar essa conquista. Porque assim, as pessoas às vezes deixam para celebrar uma conquista só com coisas muito grandes. Então assim, olha, agora eu comprei minha casa, agora eu celebro. Agora é meu festa de 50 anos, agora eu celebro. Agora eu arrumei um novo emprego. Ok, essas ocasiões são ótimas. Mas eu quero dizer o seguinte, entre uma grande ocasião e outra, tem uma série de coisas do dia a dia que você pode ficar feliz. Então, por exemplo, ontem, por exemplo, eu consegui ajudar por WhatsApp uma pessoa que está com depressão. Né? Eu sempre deixo muito claro, eu não sou psicólogo, mas a minha formação, os meus estudos, né? e o que eu convivo ali me permite ajudar algumas pessoas, como amigo, né? E a hora que eu terminei de fazer aquilo, assim, por WhatsApp mesmo, eu não podia falar no momento, mas foi ajudando e a pessoa falou, nossa, só essa frase que você me falou me deu um alívio. A hora que terminou aquilo, eu falei assim, nossa, que alegria, que felicidade, assim, eu fiquei um minuto, sabe quando você para um minuto do teu dia e degusta aquela sensação? Eu fiquei tão feliz, assim, feliz de ter podido fazer aquilo que não custou nada. Então, por que eu estou dando esse exemplo muito simples? Porque isso eu chamo de celebrar. De celebrar a vida, celebrar as conquistas. Teve um objetivo cumprido ali, por um momento, né? E não precisou de uma coisa grande. Então eu falo que isso é muito importante. E aí eu trato no livro, né? Aí a gente tem que botar uma roupagem nisso. Então chamam-se estratégias, que é para a pessoa entender que existe um passo a passo, que ela pode sair de um ponto e ir até o outro. Eu coloco exemplos reais, eu gosto de colocar exemplos meus, né? Me colocar, porque as pessoas às vezes acham que a gente escreve sobre comportamento, da palestra, da consultoria, que a nossa vida está perfeita, resolvida. Não, é uma vida em construção, sempre está aparecendo coisa nova.
Eu falo que sempre tem testes. Eu acho, às vezes, que tem até mais testes do que se eu não estivesse trabalhando com isso. Imagino que sim. Né? Então é isso. E aí o Agora Vai é assim, agora vai, né? Eu acho que bacana nos dois livros, né? O Agora Vai, o Em Frente, porque os dois títulos denotam assim movimento, né? Movimento para frente, né? Sim, Movimento no sentido de sair da estagnação e partir para o próximo passo, né? Sim. Então eu acho isso muito bacana. E pegando assim um link no que você falou, às vezes no meu escritório, na prefeitura, vem gente que fala comigo e fala assim, Adriana, olha, você não pode imaginar, você está sentada aí, eu acho que você não imagina o que eu estou passando. E eu falo assim, eu não sei exatamente o que está passando, mas acredite em mim. Há 7 anos atrás eu tive na sua condição, sentada em frente a alguém pedindo ajuda. Então, sim, já passei por situações assim bem delicadas e que naquele momento eu acho até que eu não tinha outra alternativa a não ser ir em frente. Então, é bom quando a gente pode fazer, né, é até uma confissão, né, que a gente faz àquela pessoa para ela se sentir à vontade e saber que fora do mundo, né, cor-de-rosa ou todo azul das mídias sociais, todo mundo tem uma vida, né, que não é muito iguais, uma linha Adriana? reta, não é verdade? Então é bom a gente poder Somos muito iguais. falar disso, né? Então, Fabiano, você falou que você trabalha com consultorias nas empresas, mas também pessoas, eu já entrei no seu website, que é muito bacana, muito fácil de navegar. Então, se você aí gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Fabiano, inclusive a gente está preparando um momento para que ele possa publicar o livro aqui em Somerville também, mais uma vez, né? Como foi feito com o Agora Vai. E é uma leitura muito gostosa. Eu tenho aqui o meu exemplar autografado. Olha que honra. Quem sabe você possa também ter o seu em breve. Então, a gente está convidando aqui o Fabiano para ele estar mais pertinho aqui da comunidade imigrante aqui em Somerville. A gente conversou sobre a possibilidade também dele estar perto do nosso grupo da melhor idade, né? Não só esse grupo, mas é um grupo que a gente imagina que também tenha muita experiência para trocar e que continua indo em frente, lidando com algumas dificuldades, né? Cada etapa da nossa vida a gente tem dificuldades e possibilidades totalmente diferentes, mas é gostoso quando alguém pode dizer, continue caminhando, continue em frente. Então, o Fabiano, a gente conversou sobre, né, essa possibilidade da gente ter grupos, que a gente possa conversar com as pessoas e ele possa também compartilhar das experiências dele. Mas, Fabiano, se alguém quiser conhecer o seu trabalho, fala um pouquinho do seu website, do seu contato, né? E eu prometo a vocês que eu vou deixar todo mundo a par através das nossas páginas, né? No Facebook e no Instagram, sobre o encontro que a gente vai promover com o Fabiano. Mas se você quiser falar um pouquinho de como que as pessoas podem ter acesso ao livro ou ao seu website, que eu vi que você também coloca algumas questões interessantes, então, por favor, pode ficar à vontade para compartilhar com o Ótimo, eu agradeço muito, assim, pra gente que escreve e trabalha com essa parte de comportamento humano, é muito importante a gente ter espaços como esse para poder falar das ideias, porque é só assim que as pessoas conhecem, né? Bom, é só, em todas as redes sociais, é só digitar o meu nome, né? Fabiano Latam, o Latam é com TH e M no final. Então tem o canal no YouTube que tem vários vídeos que as pessoas podem assistir, que lá tem dicas, vídeos curtinhos. No meu website é fabianolatam.com, tem artigos que eu escrevo também, né, e publico lá regularmente. As redes sociais, né, o Facebook e o Instagram, eu coloco mais pensamentos, frases, algumas coisas curtinhas que as pessoas que seguem também podem ver. Então tem essas 4 maneiras, né? Como você disse, eu faço palestras, antigamente a gente falava palestra motivacional, né? Hoje a gente fala palestra de desenvolvimento, porque às vezes você fala motivacional, tem gente que fala assim, mas eu não estou precisando de motivação. Mas é uma palestra com conteúdo, então eu faço palestras baseadas nos livros, né? E aí a partir daí tem vários temas. E também as consultorias pessoais, né? Que são as mentorias. Então, por exemplo, a pessoa está com alguma coisa que ela precisa de alguém para ajudar, para dar dicas e tudo mais. Então, eu tenho um programa de mentoria pessoal que eu posso ajudar as pessoas. E pode ser presencial ou via internet também, não é? Tem sido muito mais via online para dinamizar o tempo, né? Mas aí a gente troca e-mails, troca as ferramentas e tudo mais. Então, isso é bem bacana. Tem sido online porque eu faço também
no Brasil, né? Lá eu faço mais com empresas e aqui eu faço mais com a pessoa mesmo, né? A parte de comportamento do dia a dia. Então, se alguém achar assim, Fabiano, puxa, eu gostaria de dar o próximo passo e tenho quase que estado marchando um passo do lado do outro, mas não consigo ir em frente, aquele meu velho sonho, né? Como você falou, de comprar uma casa ou de se desenvolver profissionalmente ou falar inglês. De repente os filhos estão crescendo e a gente vai, né, no meu caso, se vendo assim no ninho vazio, mas é hora da gente ressignificar, né, aquele espaço. Então, nesse caso, você também atende pessoas que estão nessas condições, não é? Para ressignificar os próximos passos, né? Sim. E geralmente, atrás dessas metas, desses sonhos, tem coisas do dia a dia que a pessoa quer mudar, né? Entendi. Então isso é muito bacana. Então não é você que vai mudar ou sugerir, mas você só vai oportunizar para que essa junto pessoa, com a pessoa, né, porque caminhe. às vezes, se você tiver alguém te incentivando, falando com você sem cobrança e sem julgamento, isso tem um poder gigante, porque as pessoas ao redor, elas ajudam, mas elas também cobram, você tem laços com elas. Claro, é verdade. Né? Então, se você é um amigo, te ajuda, mas ele também precisa de você. Os parentes, mas de repente lá no momento cobra, lembra quando eu te ajudei? Então, às vezes a pessoa não se sente tão confortável também para abrir num nível mais íntimo, de falar realmente o que ela pensa. Então, a mentoria é princípio básico, não julgamento, né? Não vai julgar, a pessoa pode dizer o que ela quiser para mim e ela vai poder se abrir, ter um ambiente de eu ajudar ali com dicas e estar junto com a pessoa. Muito bacana. Eu adorei, Fabiano, porque eu posso ver isso como mãe em relação aos meus filhos, que por mais incentivadora e aberta que eu seja, mas eu sei que eles imaginam que eu tenho uma expectativa em relação a eles. Então, eles querem meio que corresponder. Né? Então, assim, quando é mãe ou pai ou amigo, a gente tem todo esse, né, comprometimento que às vezes atrapalha. Então, eu achei muito bacana. Gente, olha, eu adorei a nossa conversa. Infelizmente, é hora de terminar o programa, mas como você falou, não termina aqui, né? Porque quem quiser pode entrar em contato com o Fabiano, pode entrar em contato com o material escrito, né, que ele gentilmente aqui está divulgando entre nós. E eu estou muito feliz, porque eu acho que a nossa comunidade chegou no momento em que a gente precisa dar esse próximo passo. Estamos aqui para trabalhar, sim, fazer dinheiro, pagar as contas, ajudar às vezes a família no Brasil, os filhos, mas nós também temos que pensar como podemos ressignificar, né, esse caminho que a gente determinou que gostaríamos de trilhar. Fabiano, muito obrigada por você ter vindo até aqui e que a gente possa promover vários encontros para que a nossa comunidade tenha, né, assim, esse privilégio que eu estou tendo de bater esse papo aqui com você. Obrigada, viu? Certo. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço a sua gentileza e a maneira como você sempre trata as pessoas. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo espaço. Obrigada. É muito bom. Obrigada. Summerville transborda a diversidade. Você precisa, pensa e tem vontade. Sua expressão é o que nos dá vida. Faz Summerville diferente de qualquer cidade. Multiculturas no seu coração.